As areias do deserto de Saqqara, localizadas a poucos quilômetros ao sul das pirâmides de Gizé, guardam os segredos de uma civilização há muito desaparecida. Este vasto deserto, com suas dunas ondulantes e horizontes infinitos, é um testemunho silencioso do poder e da glória do Antigo Egito. Por mais de 3.000 anos, Saqqara serviu como o principal cemitério da antiga capital egípcia, Mênfis. Este local sagrado foi o destino final de faraós, nobres e cidadãos comuns, todos unidos na morte sob as areias douradas. Sob as areias, encontram-se os túmulos de faraós, nobres e plebeus, cada um oferecendo um vislumbre da rica tapeçaria da vida e da morte no Antigo Egito. As escavações revelaram artefatos e inscrições que nos contam histórias de rituais, crenças e o cotidiano dos antigos egípcios. A necrópole de Saqqara é um complexo vasto e extenso, um labirinto de tumbas, templos e pirâmides que se erguem como um testemunho da engenhosidade, arte e crenças religiosas dos antigos egípcios. Cada estrutura aqui tem uma história única, refletindo a evolução da arquitetura e das práticas funerárias ao longo dos séculos. Entre essas maravilhas antigas encontra-se uma tumba que capturou a imaginação de arqueólogos e historiadores. A tumba de Imeri. Esta tumba, com suas paredes ricamente decoradas, oferece um vislumbre inestimável da vida de um sacerdote poderoso. Esta tumba enigmática, selada por milênios, guarda em suas paredes não apenas os restos mortais de um poderoso sacerdote, mas também um tesouro de informações sobre a vida cotidiana no Egito, há mais de 4.600 anos. As inscrições e artefatos encontrados aqui são uma janela para um mundo há muito desaparecido. A tumba de Imeri não é marcada por pirâmides imponentes ou estátuas colossais. Em vez disso, ela encontra-se escondida sob as areias, sua entrada oculta da vista, protegida pelo tempo e pelo deserto. Em vez disso, ela encontra-se escondida sob as areias, sua entrada oculta da vista. Este ato deliberado de ocultação tinha como objetivo proteger a tumba de saqueadores e garantir que a paz de Imeri e sua vida após a morte permanecessem intactas. Este ato deliberado de ocultação tinha como objetivo proteger a tumba de saqueadores e garantir que a paz de Imeri e sua vida após a morte permanecessem intactas. A engenhosidade dos antigos egípcios em proteger seus mortos é evidente nas complexas medidas de segurança encontradas em muitas tumbas. A descoberta da tumba de Imeri no século XIX marcou um ponto de virada em nossa compreensão do antigo Império Egípcio. Os arqueólogos da época ficaram maravilhados com o estado de preservação e a riqueza de informações contidas na tumba. Ao contrário de muitas outras tumbas que foram saqueadas ao longo dos séculos, a tumba de Imeri permaneceu intocada, seus segredos preservados por milênios. Esta descoberta nos oferece uma visão rara e inestimável da vida e das crenças dos antigos egípcios, um legado que continua a fascinar e inspirar até hoje. A tumba de Imeri permanece fechada ao público, uma decisão tomada para preservar a frágil beleza de seu interior. A passagem do tempo, o deslocamento das areias e o toque de inúmeras mãos podem danificar irreversivelmente obras de arte antigas. As cores vibrantes das pinturas, os detalhes intrincados das esculturas e o delicado trabalho em gesso são suscetíveis à deterioração. A exposição aos elementos, as flutuações de temperatura e umidade e até mesmo o hálito dos visitantes podem acelerar a deterioração desses tesouros insubstituíveis. Para evitar mais danos e garantir que as gerações futuras possam se maravilhar com as maravilhas da tumba de Imeri, o acesso é restrito a pesquisadores e restauradores. Essa decisão, embora decepcionante para alguns, é necessária para salvaguardar o legado de Imeri e seu tempo. Por meio de documentação cuidadosa, fotografia de alta resolução e a criação de passeios virtuais, as maravilhas desta tumba notável podem ser compartilhadas com o mundo, garantindo sua preservação para as gerações futuras.
A tumba selada de Imeri serve como um poderoso lembrete da fragilidade do passado e da responsabilidade do presente em protegê-lo para o futuro. É um testemunho do fascínio duradouro do Antigo Egito, uma civilização que continua a nos cativar e inspirar milênios após sua era de ouro. A tumba de Imeri é mais do que apenas uma câmara funerária. É uma cápsula do tempo que oferece um raro vislumbre da vida cotidiana dos antigos egípcios que viveram há mais de 4.600 anos. Esta tumba, com suas paredes ricamente decoradas, nos transporta para uma era onde a vida e a morte estavam intrinsecamente ligadas. As paredes da tumba são adornadas com pinturas e relevos intrincados que retratam cenas da vida cotidiana em detalhes vívidos. Cada imagem, cada figura, conta uma história, revelando os aspectos mais íntimos e rotineiros da vida no Antigo Egito. Essas cenas fornecem insights valiosos sobre os costumes, crenças e atividades diárias das pessoas que habitavam o Vale do Nilo no Antigo Império. Desde as tarefas mais simples até os rituais mais complexos, tudo está representado com uma precisão impressionante. Vemos agricultores cuidando de seus campos, colhendo plantações e cuidando de seus rebanhos. A agricultura era a espinha dorsal da economia egípcia, e essas imagens destacam a importância do trabalho agrícola na sustentação da sociedade. Artesãos são mostrados praticando seus ofícios, criando cerâmica, tecendo têxteis e construindo barcos. Esses trabalhadores habilidosos eram essenciais para a produção de bens e para a construção de monumentos que ainda hoje nos maravilham. Músicos entretêm reuniões nobres com harpas, flautas e liras. A música desempenhava um papel vital nas cerimônias e festividades, trazendo alegria e solenidade aos eventos. As cenas retratadas na tumba de Imeri fornecem uma rica tapeçaria da vida no Antigo Egito, capturando tanto o mundano quanto o extraordinário. Elas nos mostram um mundo onde cada aspecto da vida era digno de ser lembrado e celebrado. Essas imagens não são meras decorações. Elas estão imbuídas de significado simbólico. Cada detalhe tem um propósito, refletindo as crenças e valores dos antigos egípcios. Os egípcios acreditavam que, ao representar cenas de suas vidas terrenas nas paredes de suas tumbas, eles poderiam garantir que essas atividades continuariam na vida após a morte. Era uma forma de perpetuar a existência e assegurar a continuidade no além. A tumba não era vista como um fim, mas como uma transição para um novo reino, onde o falecido poderia desfrutar dos frutos de seus trabalhos pela eternidade. Este conceito de vida após a morte era central para a cultura egípcia. As cenas da vida cotidiana na tumba de Imeri não se limitam ao mundano. Elas também incluem momentos de celebração, devoção e comunhão com os deuses. Também vemos representações de rituais religiosos, procissões funerárias e oferendas sendo feitas aos deuses. Esses rituais eram essenciais para garantir a passagem segura para o além e a proteção dos deuses. Essas cenas destacam o papel central que a religião desempenhava na sociedade egípcia antiga, permeando todos os aspectos da vida e da morte. A devoção aos deuses e a preparação para a vida após a morte eram fundamentais para os antigos egípcios, moldando suas práticas diárias e suas crenças mais profundas. Imeri ocupou a posição estimada de sumo sacerdote durante a quinta dinastia do Egito, um período marcado pelo crescente poder do sacerdócio e o culto ao deus Sol-Ra. Como sumo sacerdote, Imeri teria sido uma figura proeminente na sociedade egípcia, responsável por supervisionar os rituais do templo, aconselhar o faraó e garantir o favor dos deuses. Ele desempenhava um papel crucial na manutenção da ordem divina e na comunicação com os deuses. Seu nome, Imeri, que significa o amado, sugere que ele era muito estimado durante sua vida. A estima por ele era evidente não apenas em seu nome, mas também nas homenagens que recebia. A grandeza de sua tumba
e a qualidade requintada de suas obras de arte atestam ainda mais sua riqueza e status. A tumba de Iimeri é um testemunho de sua posição elevada e do respeito que ele comandava. A tumba de Iimeri não é tão colossal quanto as pirâmides dos faraós, mas suas decorações intrincadas e seu estado de conservação falam muito sobre sua importância na sociedade do antigo império. As decorações detalhadas e bem preservadas são um reflexo de sua vida e realizações. As paredes de sua tumba são adornadas com cenas de sua vida, mostrando suas realizações e os privilégios de sua posição. Essas cenas são uma janela para o passado, revelando a vida cotidiana e os deveres de um sumo sacerdote. Vemos ele supervisionando cerimônias no templo, recebendo oferendas de devotos e presidindo propriedades agrícolas. Essas representações mostram a extensão de suas responsabilidades e sua influência. Essas imagens fornecem insights valiosos sobre o papel do sacerdócio no Antigo Egito e o poder que eles exerciam. O sacerdócio não era apenas uma função religiosa, mas também uma posição de grande poder e influência política. Iimeri viveu durante um período crucial da história egípcia. A Quinta Dinastia testemunhou a ascensão de Heliópolis como um importante centro religioso e a crescente importância do deus Sol Ra. O culto a Ra se tornou central, e Heliópolis emergiu como o coração espiritual do Egito. Como sumo sacerdote, Iimeri teria desempenhado um papel fundamental na formação das práticas e crenças religiosas durante esse período. Ele ajudou a moldar a religião e a garantir que os rituais fossem seguidos corretamente. Sua tumba, portanto, oferece uma janela única para a paisagem religiosa da Quinta Dinastia, fornecendo insights valiosos sobre a evolução do pensamento e da prática religiosa egípcia. A tumba de Iimeri é um testemunho duradouro de sua influência e do papel vital que desempenhou na história religiosa do Egito.